Olá moçada, o Tiradentes Online, depois de muita cobrança em relação à atualização da nossa legislação, a gente está voltando para atualizar essa aula que trata da introdução ao Estatuto, especialmente no artigo 10, que é o artigo que fala dos requisitos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, por conta das alterações que ocorreram recentemente na legislação. Então, a aula super atualizada, 2016, estamos em junho de 2016, e por conta disso a gente tem que atualizar os requisitos para ingresso na Polícia Militar e também no Corpo de Bombeiros. Mas antes disso, a gente faz aquela comparação básica entre o Código Disciplinar e o Estatuto. A gente sabe que o Estatuto é muito mais abrangente do que o Código Disciplinar, mas a gente precisa lembrar que o Código Disciplinar, como o próprio nome diz, ele trata da vida disciplinar do militar. Então ele não vai falar de coisa boa. Vai falar das obrigações dos militares e das sanções que podem ser aplicadas a ele, caso ele venha descumprir o que a lei determina como seu dever, como sua obrigação. Então vamos aqui fazer uma comparação. O Código Disciplinar, que é a nossa lei 13.407 de 2003, uma lei bem antiga já, 13 anos de existência. O Estatuto é uma lei um pouco mais recente, 13.729 de 2006, que já sofreu diversas alterações. Como eu falei, o Código Disciplinar trata das obrigações e dos deveres dos militares estaduais. Caso ele venha a descumprir uma obrigação ou um dever, logicamente será aberto um procedimento disciplinar para apurar a responsabilidade e ao final ele poderá ser sancionado, ele poderá sofrer uma sanção disciplinar. Já o Estatuto é muito mais abrangente, além de tratar também das obrigações, também dos deveres, o Estatuto vai tratar dos direitos, o artigo 52 é o melhor artigo para a gente ler, que é o artigo que fala dos direitos dos militares estaduais, vai tratar também das prerrogativas que são exclusivas ao militar estadual e também das situações dos militares estaduais. Como eu falei, Estatuto mais abrangente, é tanto que o número de artigos do Estatuto é maior do que o número de artigos do nosso Código Disciplinar, que cerca de 105 artigos, aqui mais de 200 artigos tratam da questão do Estatuto. Uma outra coisa que a gente vê é que o Estatuto também é mais abrangente quanto aos militares que vão estar sujeitos a ele, enquanto que o Código Disciplinar é aplicável somente aos militares ativos e aos militares da reserva remunerada. Nosso Estatuto é aplicado também ao militar ativo, também ao militar da reserva remunerada, mas se aplica, em alguns casos, ao militar reformado. Explicando melhor, para a gente fazer um entendimento. Quando a gente fala do Código Disciplinar, a lei fala, a lei 13.407, que essa lei é aplicável somente ao militar ativo e ao militar da reserva remunerada. A gente tem que lembrar que existem as exceções. Por exemplo, o professor aqui hoje é um militar da reserva remunerada, mas não está sujeito ao Código Disciplinar, porque no momento, em 2016, eu estou ocupando o cargo de deputado estadual. Então, como eu estou ocupando um cargo eletivo, eu já entro nas exceções. Se eu estiver falando dos militares ativos, o militar ativo que está na função de magistrado da Justiça Militar, ou seja, juiz da Justiça Militar, também está isento do Código Disciplinar. Militar ativo que ocupa um cargo não militar, também está isento do Código Disciplinar. Então, são as exceções que a gente tem quanto à aplicabilidade do Código Disciplinar. Quando a gente vai para o Estatuto, como eu falei, muito mais abrangente. Além de tratar em diversas situações das obrigações, dos deveres, mas também fala dos direitos, das situações e prerrogativas, ele é aplicado não só ao militar ativo, mas também aos militares inativos. O próprio Estatuto trata do militar reformado. O que é o militar reformado? Ele vai explicar todas as peculiaridades de um militar reformado. Ele explica também o que é o militar da reserva não remunerada. Está lá no artigo 199. Você passar no concurso público para outro cargo, logicamente você não vai poder acumular esses cargos, você vai ser transferido para a reserva não remunerada da instituição. Então, o Estatuto, como eu falei, muito mais abrangente. Trata do militar ativo e em situações que são aplicáveis ao militar da reserva remunerada e também ao militar reformado. Fazendo essa introdução, a gente passa a tratar dos artigos que tratam em relação ao Estatuto dos Militares Estaduais. Vamos passar o slide e dar prosseguimento à nossa aula, falando de convocação. A convocação está prevista no artigo 6º, e aqui a gente já dá uma antecipada, porque a convocação ela não é tratada só no artigo 6º. Ela é tratada no artigo 6º, no 184, no 185 e 186. Decorei porque a sequência é fácil. 184, 185, 186 e o artigo 6º. São os 4 artigos que falam da convocação. Você tem que lembrar que existe a convocação na qual o militar volta se quiser, a convocação em que ele é convocado
para aproveitamento dos conhecimentos técnicos especializados, quando não existir na ativa um militar habilitado a desempenhar aquela função, bem como em relação também à convocação para trabalhar no batalhão patrimonial que está previsto lá no artigo 186. Então essa convocação ou designação, porque a lei usa os dois verbos, designação e convocação, essas situações o militar não é obrigado a voltar. Ela acontece mediante aceitação voluntária do militar. Muito embora o termo seja convocação, ela ocorre mediante aceitação voluntária do militar. Temos uma situação em que o militar, sim, é obrigado a retornar. Quando ele é convocado em estado de guerra, estado de sítio, mobilização da tropa, calamidade pública, numa situação qualquer de emergência, o militar não vai ter como dizer não, ele vai ser obrigado a retornar. Então, quando a gente fala de convocação, a primeira coisa que a gente tem que saber, quais são os tipos de convocação. Quais são, professor? Eu tenho a convocação voluntária e a convocação ex officio. Professor, mas quem é a autoridade responsável por essa convocação? A lei determina que o responsável pela convocação é o governador do estado. Só que essa convocação gera uma reversão. Aí quando você vai estudar o assunto reversão, está lá no finalzinho do estatuto, ele diz que essa reversão é sim de atribuição de competência do governador do estado, porém o governador pode delegar essa atribuição a uma outra autoridade. Então a reversão é sim, a reversão, quando eu falo de reversão do militar da inatividade para ativa, da reserva remunerada para ativa, essa é uma atribuição do governador que poderá delegar essa atribuição para uma outra autoridade. Então vamos lembrar que a autoridade responsável é o governador, porém o governador pode delegar essa atribuição para uma outra autoridade. Eu estava ontem em casa e recebi uma mensagem de uma aluna, pelo Message, perguntando: professor, o militar que é convocado, em alguma situação ele pode concorrer à promoção? Não, infelizmente a lei não permite. Eu até tentei, enquanto legislador, criar uma situação para isso, mas até agora essa lei não foi sancionada pelo governador. Então, se cai na prova hoje, o que a lei diz? Que o militar que é convocado, que retorna ao serviço ativo, ele não concorre à promoção. Ele tem todos os direitos e prerrogativas do militar ativo, até porque ele volta a ser militar ativo. Porém, não concorre mais à promoção, é o que determina a legislação, que a gente está tentando alterar, mas para a prova pode ter certeza que vai ser ainda assim. O militar que é convocado e retorna para o serviço ativo, não tem mais como concorrer à promoção. Professor, mas o militar reformado pode ser convocado? Eu sempre brinco nos aulões e sempre faço essa pergunta, e sempre alguém erra, eu não sei porquê. Eu costumo perguntar em aulão. O militar reformado, pessoal, nunca poderá ser convocado para o serviço ativo. Aí tem gente que diz: está errado, professor, mas está certo. O militar reformado nunca poderá ser convocado para o serviço ativo. Só quem pode ser convocado é o militar da reserva remunerada. Professor, mas eu já assisti uma aula do senhor, e o senhor dizia que o militar reformado, por questão de idade, não poderia mais retornar, o militar reformado por punição disciplinar não poderia retornar, mas o militar que foi reformado por problema de saúde, nos 2 primeiros anos, se ele for avaliado por uma junta superior de saúde, ele poderia retornar. Você tem razão, tem razão. O problema é que isso não é convocação. Ele volta, mas não é mediante convocação. Perceba que não foi o governador que chamou, ninguém convocou. Uma junta superior de saúde que disse que a junta inferior, a junta que tinha mandado aposentar ele por problema de saúde, estava equivocada. Ele não estava doente para ser reformado. Então veja que é diferente da convocação. Então convocação, ela é exclusividade do militar da reserva remunerada. Só o militar da reserva remunerada pode ser convocado. Quando se fala em direitos e deveres do militar convocado, a gente já adiantou praticamente tudo. O militar convocado, como ele volta a ser militar ativo, ele vai ter todos os deveres que o militar ativo tem. E ele vai ter todos os direitos, exceto o direito a concorrer à promoção, infelizmente. Então, quando se fala em deveres, o militar convocado retornou. Ao retornar, ele vai ter, logicamente, todas as obrigações que qualquer militar ativo tem. Quando ele volta também, ele vai ter todos os direitos, exceto, repito, o direito a concorrer à promoção. Então, quando se fala em direitos, todos, exceto a promoção, deveres, todos os deveres vão existir. Professor, tem mais algum direito, alguma vantagem esse militar que retorna do serviço da reserva remunerada para o serviço ativo? Existe sim. A lei diz que se o militar é convocado mediante aceitação voluntária, o tempo que ele passou na reserva remunerada, olha como é confuso, o tempo que ele passou lá vai contar para efeito de contribuição. Isso somente no caso da convocação mediante aceitação voluntária.
Se for a convocação ex officio, obrigatória, compulsória, aquela que ele tem que vir, ele não vai ter essa vantagem. Então, se você estiver lá na sua casa, na reserva, de repente você só tinha 15 anos de contribuição, estava recebendo somente a metade do salário, e foi convocado a retornar para o serviço ativo, e você estava há 5 anos na reserva, vai contar os 15, os 5 que você passou lá, e mais o tempo que você passar na ativa novamente para efeito da nova aposentadoria, o novo cálculo do valor do seu salário. Ok? Todo mundo entendeu? Então vamos passar adiante. Já falamos aí da comparação do Código Disciplinar com o Estatuto. Falamos de convocação. Vamos agora para o artigo 10. O artigo 10 do Estatuto é extremamente importante porque ele trata dos requisitos para ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Olha só, tenho que chamar a sua atenção porque esse artigo 10 foi alterado recentemente. Pode ser que você esteja em casa com material meu e lá o artigo 10 está dizendo outra coisa. Por quê? Porque foi alterado recentemente o artigo 10. A gente teve aí agora em maio, se eu não me engano, de 2016, abril ou maio, teve a alteração de duas leis que foram aprovadas na Assembleia que alteraram a questão do Estatuto dos Militares Estaduais. Eu já aproveito que a gente está falando em atualização e antes de entrar no artigo 10, eu preciso falar de licença. Você tem que lembrar que a licença maternidade, ela continua sendo 120 dias. Porém, contudo, todavia, você tem que lembrar que foi aprovada uma alteração na Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Ceará. Nessa lei que alterou a Previdência, se criou a possibilidade dessa licença de 120 dias ser prorrogada por mais 60 dias. Então, dependendo da forma como se cobrar no edital, e o edital é extremamente importante, você vai já ver aqui porque o caput do artigo 10 diz assim, para ingressar na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, você tem que preencher todos os requisitos do artigo 10, além dos que porventura venham no edital. Então o edital pode acrescentar mais alguma coisa, então esteja muito atento ao edital. E uma das alterações do artigo 10 diz que para ingressar agora na Polícia Militar, você não precisa necessariamente conhecer o Estatuto, ou o Código Disciplinar, ou a Lei Complementar 98, você precisa conhecer a legislação militar, então ficou aberto. O edital é que vai especificar qual é a lei que você precisa conhecer. Se no edital disser, se fizer referência à Lei 3.729 de 2006, que é o Estatuto, e se fizer referência a essa lei previdenciária que criou a possibilidade da licença maternidade ser prorrogada por mais 60 dias, aí você vai dizer que a licença é de 120 dias, mas que poderá ser prorrogada por mais 60 dias. Então é isso que a gente precisa saber. A licença não é de 180 dias, ela é de 120 dias, continua sendo, porém ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. Então fica aí claro. Tem uma outra aula minha que você está assistindo aí no online, que está falando em 120 dias. Continua 120. Porém, pode ser prorrogado por mais 60 dias, ok? Vamos lá, requisito tratar da questão do ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Primeiro, você só pode entrar numa dessas duas corporações se você for brasileiro. Perceba que ele não faz referência a ser brasileiro nato ou naturalizado. Diz que sendo brasileiro, você poderá ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Eu me lembro de uma questão, que foi na época feita pela CESP, que dizia que um policial militar que estava na corporação, foi punido, cometeu um crime qualquer e foi punido com a perda da nacionalidade. Deixou de ser brasileiro. E por conta disso, ele iria responder a um procedimento e provavelmente seria demitido. A questão estava correta, porque se eu não sou mais brasileiro, eu não preencho o requisito para estar na corporação. Certo? Então, perdeu a nacionalidade, você pode também ser demitido da corporação. Para ingressar, eu preciso ser brasileiro e para permanecer, tenho que continuar sendo brasileiro. Tem como deixar de ser brasileiro? Tem. Tem alguns crimes que você comete que tem como previsão de pena a perda da nacionalidade. Então, é importante lembrar que o primeiro requisito é ser brasileiro. Segundo, a idade. Aí aqui a gente vai ter uma pequena confusão, porque a idade foi alterada na questão do momento. A gente tem o momento da inscrição para o concurso, a gente tem o momento da matrícula, depois você passar na prova, você vai se matricular no curso de formação. E o último momento é o momento que você vai tomar posse no seu cargo. Olha só, estou só me inscrevendo para o concurso, é um momento. Já passei na prova, agora vou me matricular no curso de formação profissional. E depois que eu for aprovado em tudo é que eu vou tomar posse. Quando a gente fala da idade, a idade vai ter dois momentos de cobrança. A inscrição para a idade máxima
A idade máxima vai ser exigida na inscrição. Isso é bom para o candidato, facilita a vida do candidato. Já a idade mínima vai ser cobrada na matrícula do curso de formação. Professor, não estou entendendo o porquê dessa mudança. Vou lhe explicar. A idade mínima vai ser cobrada aqui. Sabe o que significa? Voltando, significa que se você tem 16 anos, você pode se inscrever para o concurso. Porque o que eu vou exigir na inscrição é a idade máxima, que tem que ser inferior a 30. Então, na inscrição, eu não quero saber da idade mínima. 15 anos, 14 anos, você pode se inscrever. Certo? Logicamente, eu estou exagerando aqui, falando em 14, mas a idade mínima vai ser cobrada na matrícula do curso de formação. Vamos pensar numa situação hipotética. O aluno com 15 anos se inscreveu para o concurso. Ele passou, só que ele ficou lá para a terceira, quarta turma. Foi chamado depois de 4 anos, depois de 3 anos. Ele vai estar com 18 ou com 19, por conta disso ele vai poder ingressar. Por quê? Porque a idade mínima vai ser exigida onde? Olha só, na matrícula do curso de formação. É aqui que vão exigir a idade mínima. Desculpa, a idade mínima vai ser exigida na matrícula do curso de formação. Já a idade máxima, existe uma aflição muito grande, porque os candidatos muitas vezes se inscreviam com 29 anos, com 28, passavam na prova, só que eram chamados na terceira turma, na quarta turma, já estavam com 32, com 33. E isso não vai ser mais problema, porque se eu me inscrever no dia da inscrição, tiver 29 anos, 11 meses e 29 dias, não completei os 30, me inscrevi. Não importa agora se eu vou completar 30, 31, 32, 33, 34, 35. O que importa é que eu tinha, à época da inscrição, uma idade inferior a 30 anos. Então, preenchi o requisito, minha vida está resolvida. Ficou ok? Todo mundo entendeu? Então, quando se fala da idade mínima, essa idade mínima vai ser exigida na matrícula do curso de formação. Tanto para oficial como para praça, a idade mínima vai ser 18 anos. Pelo menos 18 anos na matrícula do curso de formação. Já a idade máxima, vocês sabem que existem duas. A idade máxima tem que ser inferior a 30, se eu estiver falando concurso para praça ou para oficial combatente. Se eu estiver falando concurso para oficial de saúde, capelão ou complementar, a idade é inferior a 35, repito também, na inscrição do concurso. A gente vai já precisar desse slide, vou deixar ele aqui. Vou voltar aqui para os nossos requisitos. Ficou claro aqui o primeiro item, o segundo item também foi explicado. Terceiro item, terceira condição, terceiro requisito. Para ingressar na Polícia Militar no Corpo de Bombeiros, o militar precisa ter honorabilidade. O candidato precisa ter honorabilidade compatível com a situação de futuro militar estadual, tendo para tanto boa reputação social, e vem a parte mais importante. Olha só, não estando respondendo a processo criminal, nem indiciado em inquérito policial. Professor, agora eu fiquei preocupado. Eu estava lá com meus amigos com um carro de som causando poluição sonora, a polícia foi ao local, me conduziu à delegacia e eu estou respondendo ao inquérito. Você já foi indiciado nesse inquérito? O delegado concluiu, lhe indiciou? Se tiver indiciado, infelizmente, você não vai poder ingressar. Se o inquérito já tiver virado processo e você tiver sido denunciado nesse processo pelo Ministério Público, você não vai poder ingressar. Não é um BO ou qualquer denúncia que vai gerar um impedimento de você ingressar na corporação. Tem que ter um indiciamento no inquérito policial ou a denúncia no processo criminal que vai lhe impedir de ingressar na corporação. Então veja só, o terceiro item. Você tem que ser uma pessoa honorável, uma pessoa respeitada na comunidade que você convive. É tanto que você vai ter que entregar um atestado de honorabilidade. É um documento que é confeccionado por uma autoridade dizendo que você é uma boa pessoa e tem boa reputação social. Mas além desse documento, eu não posso estar respondendo a processo criminal, nem tampouco indiciado em inquérito policial. Se tiver algum desses problemas, não poderei ingressar. Por quê? Porque os requisitos são cumulativos. Se você deixar de preencher um dos requisitos, deixou de preencher, não pode entrar. Professor, eu preenchi 14 pré-requisitos, foi só um. Não pode entrar. Professor, eu sou homem, tenho 1,60 m, mas eu preenchi todos os demais requisitos. Deixou de preencher um, infelizmente não vai poder ingressar. Eu sou mulher, professor, tenho 1,55 m, preenchi todos os demais requisitos. Infelizmente a lei diz que você tem que preencher cumulativamente todos os requisitos. Vamos lá. Quarto requisito, quarta exigência, não ser nem ter sido condenado, olha só, aqui já é mais grave, condenado judicialmente por prática criminosa. A diferença do 3
para o 4, é porque no 3 eu estava só respondendo a um processo, não tinha sido ainda condenado. Ou então eu estava indiciado. Aqui não, pessoal, aqui não tem desculpa. Você cometeu um crime e foi condenado judicialmente por esse crime. Logicamente que do item 3 cabia até você entrar com ação na justiça. Ora, você foi só acusado, foi indiciado, você estava respondendo a um processo, você pode ser absolvido ao final. Quem é aluno de direito sabe que existe o princípio da presunção da inocência. Mas o item 4, o requisito 4, você já foi condenado, companheiro. Infelizmente você não vai poder ingressar porque você cometeu um crime, você não tem boa reputação e a lei lhe proíbe de ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. Quinta exigência, muito simples, eu tenho que estar quites, tenho que estar regular com as minhas obrigações eleitorais e militares. Vixe, professor, minha casa caiu. Não votei na última eleição. Se você não votou, ainda há tempo para você resolver. Você vai procurar o cartório eleitoral, vai pagar uma multa caríssima, quase R$ 3,50. A mixaria pagou a multa, resolveu o seu problema. Não pode deixar para a última hora. Procure logo o cartório eleitoral, se situação eleitoral não tiver kit. Segundo, professor, eu estou com 20 anos e nunca me apresentei na junta militar da minha cidade. Pois procure a junta, você vai pagar uma multa também extremamente cara, quase R$ 4,00, vai ficar liso, pagou a multa, resolveu seu problema. Repito, você não pode deixar para a última hora para tentar resolver esse problema. Vamos lá seguir para a quinta exigência, quinto requisito, não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade definitiva. Professor, eu fui me apresentar lá no Exército quando completei meus 18 anos e eu cheguei lá e não queria servir, professor. Eu cheguei logo com a mão na coluna, eu me apresentei para o médico cheio de problema, com a dor medonha, o médico viu logo e disse, não, você não tem condição de ser militar, você não tem saúde para isso, você está definitivamente capaz. Pronto. Você inviabilizou sua entrada no Exército, você não queria prestar o serviço, mas também inviabilizou a entrada na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. Professor, eu fui dispensado por excesso contingente. Não tem problema. O que não pode é você ter sido dispensado por uma incapacidade definitiva. Pode até ser que você está com uma doença temporária e por conta disso você não prestou o serviço militar. O que não pode é a incapacidade definitiva. E se você está incapaz para o Exército, está incapaz para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, ok? Escolaridade. Muito simples, a gente tem que lembrar que existe o concurso para praça e o concurso para oficial. Olha só o que está diferente agora na lei, a gente precisa se atualizar. A exigência da escolaridade deixou de ser na matrícula do curso de formação, passou a ser aonde? A posse. Então a escolaridade vai ser exigida na posse. Como assim, professor? Sabe o que significa? Que se você estiver no segundo ano do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, você pode fazer o concurso, sem problema. Agora, você tem que terminar o ensino médio na data da posse. Então, durante o curso de formação, eu vou lá, faço um supletivo, eu faço um EJA, eu faço alguma coisa para concluir o ensino médio, professor, antes da posse. Se você tiver com o ensino médio na data da posse, seu problema está resolvido, você vai poder ingressar sem qualquer problema, ok? Então, a escolaridade agora é exigida na data da posse, não mais na matrícula do curso de formação. Oitavo requisito, não ter sido licenciado de corporação militar ou das Forças Armadas um comportamento inferior ao bom. Professor, eu prestei serviço militar na Marinha, no Exército Aeronáutico, então eu era policial militar em outro estado, eu era bombeiro militar em outro estado, mas eu fui licenciado, saí de lá no comportamento mau. Infelizmente você não vai poder entrar aqui. Saí no regular, professor, infelizmente não vai poder ingressar aqui. Professor, saí no bom, tranquilo. Bom, no ótimo, no excelente, do bom para cima, sua situação está resolvida. Não pode você ter saído de uma instituição militar no comportamento inferior ao bom. Se isso ocorrer, você inviabiliza seu ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Nono requisito, nona exigência, não ter sido, olha só os termos, demitido, excluído, licenciado ex officio, independente da sua idade, a bem da disciplina, como forma de punição, a bem do serviço público ou por decisão judicial de qualquer órgão público, da administração direta ou indireta, de corporação militar ou das Forças Armadas. O negócio agora complicou, porque ele generalizou. O que ele está dizendo? Que você não pode ter sido excluído do serviço público, seja esse serviço público como militar, seja o serviço público como professor, como agente administrativo, não importa. Se você estava no serviço público e saiu do serviço público compulsivamente,
melhor dizendo, ex officio, como forma de punição, isso inviabiliza a sua entrada na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. Então, foi demitido, licenciado, excluído, expulso, qualquer que seja a forma. Se foi como forma de punição por determinação judicial como pena, você não pode ingressar na Polícia Militar nem no Corpo de Bombeiros, infelizmente. Vamos lá para o 10º item, eu já falei. A mulherada tem que ter pelo menos 1,57 m e um macharal, os homens precisam ter pelo menos 1,62 m. Professor, menos que isso. Não adianta, é besteira. Ah, professor, eu conheço uma técnica que estica 1 cm, 2 cm. Aí cabe a quem está lhe ensinando essa técnica e ajudar a ter a altura na data lá do exame, ter a altura mínima exigida. A mulherada precisa no mínimo 1,57 m e o macharal no mínimo 1,62 m. Vamos lá? Gravidez. Logicamente, quem está falando somente das mulheres, a mulher não poderá se apresentar grávida durante o curso de formação. Ela chega lá para fazer o curso de formação profissional grávida, então durante o curso ela engravidou. Isso vai inviabilizar a participação da mulher nos exercícios físicos durante o curso de formação. Então, por conta disso, a gravidez não será permitida durante o curso de formação profissional e quem se apresentar grávida vai estar eliminada. Pode até questionar na justiça, mas vai ser eliminada. 12º requisito, ter conhecimento da legislação militar, olha só, conforme o edital. É o que eu já tinha falado agora há pouco para vocês. Hoje, eu não sei qual é a lei que vai cair no concurso de vocês. Pode cair só o Código Disciplinar, pode cair só o Estatuto, pode cair só a Lei 98, a Lei Complementar 98, que é da Controladoria, pode cair a Lei 15.797, que é a Lei de Promoções, ou qualquer outra legislação militar. E quem que vai dizer, professor, qual é a lei? Quem vai dizer para você é o edital do concurso. É tanto que eu citei, se cair a Lei da Previdência em relação à licença maternidade, você tem que lembrar que a licença é de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Ok? Vamos lá, continuar os pré-requisitos, a gente já está concluindo. 13º, ter obtido aprovação em todas as fases do concurso público, constará de 3 etapas. Vem a prova, exame intelectual, título, quando for o caso, nem sempre tem. Segundo, exame médico, odontológico, biométrico e toxicológico. Todos, vejam só, de caráter eliminatório. Professor, eu tive um problema no toxicológico, vai ser eliminado. Não, professor, o toxicológico foi ok. Aí no biométrico, eu tive um problema, vai cair. No médico odontológico, professor, e quais são as doenças que eu não posso ter? O edital é que vai estabelecer os problemas que você não vai poder ter. Por fim, para tomar posse, você precisa ser aprovado no curso de formação profissional. Esse curso de formação profissional, além de uma prova no final, tem avaliação psicológica, de capacidade física e também a investigação social. Qualquer dos 3 aqui poderá lhe eliminar. Havia uma dúvida muito grande em relação ao provão, mas a alteração que foi feita no artigo 10 diz que realmente será aplicada uma prova para avaliar se você adquiriu os conhecimentos necessários para concluir o curso de formação. Está previsto em lei, dificilmente você vai conseguir reverter isso na justiça, ok? 14ª e penúltima, atender a outras condições previstas nesta lei, que tratam de ingresso específico conforme cada quadro ou qualificação. Olha só, quando ele fala outras aqui, ele está falando de outras condições previstas na própria lei. Digamos que eu estou falando do quadro de oficiais de saúde. A lei determina para ser oficial de saúde, eu tenho que ser formado em medicina ou em farmácia ou odontologia. Pronto. É uma condição específica para aquele quadro de saúde. Não, eu quero ingressar como oficial capelão. Aí você tem que ter um curso de teologia. É específico também para aquele quadro. Então existem regras específicas para alguns quadros que devem ser preenchidas também como requisito de ingresso. Último requisito, para a gente concluir nossa aula, também foi alterado recentemente, olha só. Ser portador de carteira nacional de habilitação classificada no mínimo na categoria B, na data da matrícula do curso de formação profissional. Duas coisas que a gente vai observar. Primeiro, essa data. E segundo, quando ele fala carteira nacional de habilitação. Alguns candidatos por aí estão arrancando os cabelos, dizendo, professor, não vou poder fazer o concurso, porque eu tenho apenas a PPD, eu não tenho a CNH. Não é problema. Para efeito de exigência para concurso, a PPD é como se fosse a CNH, a não ser que ele dissesse habilitada há mais de um ano. Aí você tinha que ter realmente mais de um ano de habilitação. Então, quem tiver a PPD ou a CNH, no mínimo na categoria B, já preenche o requisito para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros. Então, moçada, atualizamos
essa aula, desejar boa sorte, estamos na espera aí do edital para que vocês possam aí comemorar a aprovação junto com o Tiradentes Online. Até a próxima, se Deus quiser.